Bom dia, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a importância das fontes de energia para a sociedade. Você já parou para pensar quanta energia você consome no seu dia a dia? Estou falando de energia elétrica, a mais simples. Quantas tomadas você utiliza durante o seu dia? Hoje nós temos tantos dispositivos eletrônicos, TVs, computadores, notebooks, tablets, celulares, e parece que se tornou impossível sobreviver sem uma tomada em casa, ou várias tomadas. Às vezes até fazemos ali aquela gambiarra, né, e ligamos um plug no outro para podermos ter acesso à energia. Muito bem, nem sempre foi assim. No passado, principalmente antes da Revolução Industrial, a demanda por energia era praticamente nula. Afinal de contas, né, não existiam equipamentos eletrônicos e tampouco um sistema de distribuição elétrica. Isso vai mudar a partir da Revolução Industrial, onde, no primeiro momento, nós vamos ter uma demanda energética da indústria. Quando nós estudamos a Revolução Industrial, nós sempre vamos associar a fonte energética daquele período da Revolução. Então, no primeiro momento, nós vamos observar que a indústria vai demandar uma grande quantidade de energia e a própria indústria vai investir na busca por novas fontes. Nós vamos ver também, ao longo da história, que estas fontes elas vão sendo diversificadas. Se lá no começo da Revolução Industrial, a principal matéria-prima, geradora, né, fonte de energia, era o carvão, hoje nós temos uma série de fontes renováveis e não renováveis. Isso é importante nós começarmos a definir aqui. Uma fonte renovável, ela não se esgota naturalmente, ou seja, há um ciclo de reposição natural da fonte. Então nós temos que olhar a fonte, aquilo que se transforma depois ou através de um método, através de uma metodologia, se transforma em energia. Por exemplo, a luz do sol, o vento, o movimento das marés, biomassa, né? Por exemplo, o etanol, álcool combustível que nós utilizamos, o biodiesel, são derivados de vegetais. E os vegetais são renováveis, afinal de contas, nós podemos plantar e colher, e toda a colheita resulta na transformação daquele vegetal em um biocombustível. No caso do Brasil, nós somos pioneiros no biocombustível derivado ou produzido a partir da cana-de-açúcar, que é o álcool, né, o etanol combustível ali. Lembrando que é possível produzir etanol também com milho, né? Na verdade, qualquer vegetal é capaz de produzir etanol, é capaz de produzir combustível. Bom, então nós temos o grupo dos renováveis e também temos o grupo dos não renováveis. Pela lógica, né, só seguir a mesma lógica, não renovável é aquela fonte que, depois de retirada da natureza, não tem uma reposição natural. São fontes que se esgotam ou que podem se esgotar quando explorados até o limite. Os exemplos clássicos são os combustíveis fósseis, os combustíveis de origem fóssil, petróleo, gás natural, carvão mineral, o xisto. Também nós temos aqui os minerais radioativos, como o urânio. Tá? Esses, por serem minerais, por serem derivados de um processo de fossilização, principalmente o primeiro grupo que eu citei para vocês, nós não temos uma reposição na natureza, não existe, nós não temos fenômenos em grande escala de deposição de sedimentos nas condições necessárias para a produção de combustível fóssil, que é uma grande camada de sedimento sendo depositada rapidamente, com baixa quantidade de oxigênio, presença de água, elevada temperatura. Então, esses grupos, né, dentro desse grupo dos fósseis, nós temos uma limitação. É claro que hoje nós sabemos que as fontes são ainda bastante abundantes. No passado, nós acreditávamos que o petróleo acabaria agora, no começo dos anos 2000. Porém, com o avanço da ciência, nós descobrimos jazidas de petróleo, né, profundos, né, então no mar, geralmente, abundantes. O Brasil é um exemplo disso, né, que nas últimas décadas vem descobrindo grandes campos de petróleo aqui no nosso mar territorial, no Oceano Atlântico. A única questão é que se trata de um tipo de petróleo localizado em altíssima profundidade,
o que demanda um maior investimento, é mais caro para produzir, mas nós temos o petróleo, né? E isso aumentou a nossa expectativa de vida útil do petróleo. Porém, nós temos também que considerar que esses combustíveis, né, seja renovável ou não renovável, nós temos alguns que são mais poluentes e outros que são menos poluentes. E você já deve saber, você já ouviu falar bastante, nós já tratamos disso, né, várias vezes em nossas aulas, que o grupo dos combustíveis fósseis gera uma grande quantidade de poluição. Por quê? Porque eles precisam ser queimados, né? Então, eles para poderem gerar calor, para gerar movimento, eles precisam entrar em combustão, e quando entram em combustão, eles liberam uma quantidade elevada de gases poluentes, principalmente o carvão mineral. Você vai ver nas próximas aulas alguns desses impactos da queima de combustível na sociedade e na saúde da população. Bom, queridos alunos, agora você vai seguir a aula, vai baixar a aula, vai fazer a leitura do material, e embaixo eu deixei algumas outras explicações do grupo específico de hoje, que é o grupo dos combustíveis fósseis. Então, faça a leitura, veja os vídeos e não se esqueça que tem atividade avaliativa. Hoje nós temos a atividade avaliativa 2, ok? Vocês terão até a próxima quinta-feira para responder. Está ali em cima, tá? Está ali em cima no link do CPB. Então, boa atividade, bons estudos e nos vemos na semana que vem. E olha, não se esqueçam, que eu postei aqui, mas a partir da semana que vem nossas aulas síncronas serão às terças-feiras, ok? Então, fica de olho, acompanhe sempre aqui na Class, tire suas dúvidas no Classroom. Um abraço e até mais.